Você já se perguntou como será o mundo daqui a 100 anos? É difícil imaginar o futuro de forma precisa, mas isso não significa que não tentamos imaginar como será o mundo que ainda não vivemos. Na Exposição Mundial de 1900, duas obras de arte tentaram retratar o mundo no ano 2000, 100 anos à frente do seu tempo. Até que ponto essas obras se aproximaram da realidade? A Exposição Mundial é uma feira internacional que reúne inovações e invenções, realizada desde 1851, há mais de 173 anos. Muitas inovações que mudaram o mundo foram apresentadas nesses eventos, como o telefone em 1876 ou a Torre Eiffel em 1889. Para o ano de 1900, havia obras que, embora não tenham tido tanto impacto quanto outras, se tornaram evidências da visão das pessoas de mais de 100 anos atrás sobre como o mundo poderia mudar. Essas previsões podem parecer engraçadas para nós hoje, mas para as pessoas daquela época, que não conheciam a tecnologia avançada que temos agora, essas obras de arte eram bastante inovadoras. Aqui está uma das obras de arte futuristas mais famosas do século XIX, uma série de pinturas da França chamada No Ano 2000. Essas obras foram criadas por vários artistas, liderados por Jean-Marc Coté. As imagens foram inicialmente pensadas como um brinde em pacotes de cigarros em 1899. O que chamou a atenção nessas obras é que eram representações do futuro, 100 anos à frente, incorporando tecnologias imaginárias que acreditavam que a humanidade desenvolveria, misturadas com um estilo de vida compreensível para as pessoas do século XIX. Os aviões aparecem nas pinturas como veículos capazes de realizar atividades do dia a dia, como entregar correspondências ou transportar pessoas. Eles também eram vistos como instrumentos para explorar áreas remotas ou ajudar em desastres, até mesmo em guerras com bombardeios aéreos. Assim como aviões públicos que transportavam passageiros como ônibus ou táxis. Uma coisa que parece estranha para nós hoje é que esses aviões não se parecem com os que conhecemos. Pois naquela época, ainda não haviam aviões com motores controláveis que tivessem sido bem-sucedidos, o que existia eram planadores que já haviam voado várias vezes. Portanto, esses aviões se assemelhavam mais aos planadores da época, sendo pequenos, com hélices e parecendo não ter motores. Esses veículos aéreos em outras imagens também têm características semelhantes, como as asas de um caçador que saía para caçar pássaros, a polícia aérea que perseguia criminosos em aviões, bombeiros salvando pessoas de prédios altos, crianças que roubavam ovos de pássaros ou até mesmo pessoas jogando tênis no céu. Esses trajes de voo pessoais tinham apenas asas e pequenas hélices, que pareciam ter sido inspirados em planadores. Após o desenvolvimento dos primeiros aviões com motores controláveis, a tecnologia de aviação continuou a evoluir até chegar aos modelos que conhecemos hoje, que são muito diferentes dos aviões das pinturas. Além dos aviões e planadores, essa série de imagens também apresenta outro tipo de veículo aéreo. Os dirigíveis, que os artistas imaginaram que, no futuro, se tornariam veículos capazes de transportar grandes cargas, como navios de guerra ou de passageiros. Na prática, embora os dirigíveis tenham sido usados e tenham uma história mais longa que os aviões, atualmente eles não são populares e quase não são utilizados, por duas razões. A primeira razão é a segurança e a eficiência inferior em comparação com os aviões. Muitas vezes, dirigíveis, tanto pequenos quanto grandes, sofreram acidentes devido a vários problemas, especialmente condições meteorológicas. O evento mais famoso foi o incêndio do dirigível Hindenburg em 1937, que tinha 245 metros de comprimento e pegou fogo no ar, resultando na morte de 35 pessoas de um total de 97. Além da questão da segurança, os dirigíveis também têm um custo elevado e não podem transportar tanta carga quanto os aviões desenvolvidos posteriormente, por isso, não são muito utilizados. Portanto, a representação desses veículos nos céus parece não corresponder muito à realidade. Outra questão que se destaca, além do que está no céu, é a vida subaquática. Muitas imagens mostram seres humanos vivendo debaixo do mar, mas esse mundo subaquático é tão estranho que parece mais fantasia. Como competições de andar de cavalo em peixes, com muitos espectadores em trajes de mergulho. A ideia de que os humanos poderiam viver como habitantes do mar pode ter sido influenciada por ficção científica do ano de 1870, exatamente 100 anos antes, como no caso de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne.
Infelizmente, atualmente ainda não conseguimos explorar o mar dessa forma, e o mundo subaquático continua sendo um lugar misterioso para a humanidade. Além da vida no céu e debaixo d'água, eles também tinham várias ideias estranhas que se diferenciam claramente do presente, como o uso do elemento rádio em casa. O rádio é um elemento descoberto em 1898 por Marie Curie, e como ele brilha no escuro, foi utilizado em vários objetos, como relógios e mostradores de aviões, sem saber que o rádio é um material radioativo perigoso, o que levou à sua proibição posterior. Existem muitas imagens que podem ser vistas como correspondendo ou não à realidade atual, como salas de aula que podem desintegrar livros e transmitir informações diretamente ao cérebro. Algumas pessoas veem isso como uma forma de aprendizado, semelhante a ouvir audiolivros ou aprender com áudio, que não é tão diferente do que temos hoje. Um teatro de ópera com dezenas de instrumentos, mas com apenas uma pessoa, usando câmeras de proximidade telescópicas, que podem mostrar imagens para o público do lado de fora. Um meio de comunicação que permite ver imagens, naquela época, era frequentemente chamado de delenofonoscope. E máquinas automáticas que facilitavam diversas tarefas, desde a confecção de roupas personalizadas, trabalho agrícola automatizado, construção sem trabalho humano, máquinas de limpeza completas até robôs de maquiagem e corte de cabelo. Atualmente, a tecnologia pode fazer muitas coisas e pode ser vista como semelhante a essas imagens, só que talvez não tenha a mesma aparência ou formato. Isso pode ser porque o design e a moda ainda se baseiam no mundo de 1900. Portanto, mesmo com a imaginação de ferramentas ou invenções futuristas, o resultado não se aproxima muito do ano 2000 que conhecemos. Entretanto, esse conjunto de 87 imagens não foi amplamente divulgado devido a problemas de financiamento, antes de atrair atenção novamente quando o famoso escritor de ficção científica Isaac Asimov encontrou e o incluiu em seus escritos em 1986.